Se você está procurando uma aula de exercícios sobre as características de imagens formadas em lentes esféricas, esta aula foi feita especialmente para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Esta é a quarta aula sobre lentes esféricas. Na primeira aula aí, falamos da nomenclatura das lentes e do comportamento óptico. Na segunda aula, sobre os raios de luz notáveis. E na terceira aula, aí, construímos as imagens e vimos as suas características. Nesta aula, vamos fazer alguns exercícios sobre as imagens formadas em lentes esféricas. Bora lá! Questão 1. No laboratório de física de uma escola, um aluno observa um objeto real através de uma lente divergente. A imagem vista por ele é... Pessoal, como vimos na aula anterior, uma lente divergente só forma um tipo de imagem. Aqui no caso eu coloquei até o desenho que fizemos na outra aula. Aqui está um objeto, certo? Aí pegamos aqui dois raios de luz, um que passa pelo centro óptico e não sofre desvio, e um raio de luz que vem paralelo. Quando ele atravessar a lente, ele vai tomar como referência aqui o foco-imagem, certo? Aí você faz um pontilhado que continua do outro lado. Então, esses raios de luz aqui não se encontram depois da lente, mas o prolongamento deles se encontra aqui do mesmo lado que está o objeto. Então, a imagem formada vai ser sempre virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios de luz. É uma imagem menor e uma imagem direita. Então, a resposta correta aí é a letra A. E eu posso posicionar aqui esse objeto em qualquer lugar na frente de uma lente divergente, que o tipo de imagem vai ser sempre o mesmo. Questão 2, uma questão da Unesp. A figura adiante mostra um objeto AB, uma lente L e as posições de seus focos. F', que é o foco-imagem, e F, que é o foco-objeto. Olha só, aqui está uma lente divergente. A luz vai sempre se afastar aí, vai se espalhar depois que passa pela lente. Aí ele pergunta o seguinte aqui na letra A. Copie esta figura, em seguida localize a imagem, a linha B' do objeto fornecido pela lente, traçando a trajetória de pelo menos 2 raios incidentes provenientes de A. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, desenhei de novo o que está em cima, certo? Do jeito que ele falou, copie a figura. Vamos pegar 2 raios de luz que vão sair da extremidade aqui do objeto. No caso, bem da pontinha aqui do A. Primeiro raio de luz que vai paralelo. Quando ele atravessar a lente, ele tem que sair pelo foco-imagem, mas o foco-imagem está do mesmo lado aqui do objeto. E a gente sabe que na lente o raio de luz tem que refratar, tem que sair do outro lado, tem que atravessar. Então eu tomo como referência o foco-imagem e esse raio de luz eu continuo aqui do outro lado, está divergindo. O próximo raio de luz eu passo aqui pelo centro óptico e ele não sofre desvio. Esses 2 raios de luz aqui não se encontram depois que passaram pela lente, certo? Os raios refratados. Então, o prolongamento deles se encontra nesse ponto. Então, é aqui que vai se formar a imagem. E essa imagem aqui é o B', a linha que está se pedindo aqui na letra A. Agora, olha o que está perguntando na letra B. A imagem obtida é real ou virtual? Justifique sua resposta. Pessoal, essa imagem é virtual por quê? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz que foram refratados, e não pelos próprios raios de luz. Por isso que ela é virtual. Para ser real, ela teria que estar do outro lado aqui da lente. Mas isso não ocorre para lentes divergentes. Lentes divergentes sempre formam imagens virtuais. Certo? Então eu coloquei da seguinte maneira a resposta. A imagem é virtual, pois é formada pelo prolongamento dos raios de luz, formando-se em frente à lente divergente, o mesmo lado que está o objeto. Questão 3. Na figura a seguir, são representados o objeto O e sua imagem I, formada pelos raios de luz. Aqui no caso, a gente vai ter uma lente, o objeto está do lado esquerdo e a imagem do lado direito. Então, essa imagem aqui formada é uma imagem real. Por que eu sei que é real? Porque os raios de luz têm que atravessar a lente, certo? E como ela está de ponta cabeça também, toda a imagem real é de ponta cabeça, né? Invertida.
Aí ele pergunta o seguinte, a lente em questão é, pessoal, a única lente que gera imagens reais é a lente convergente. A lente divergente só gera imagens virtuais. Então, essa lente aqui vai ser convergente. Eu fiz um desenho aqui também, representando o que aconteceu. Você pode pegar aqui 2 raios de luz, um que sai paralelo e depois passa pelo foco, um que passa pelo centro óptico sem sofrer desvios, e onde elas se encontram aqui, vai ter a formação da imagem. Vocês podem ver que a imagem aqui é menor. Ela é real e invertida. Certo? Então, continuando aqui, a lente em questão é convergente, porque para um objeto real, a imagem é real também e aparece menor do que o objeto. A alternativa que preenche corretamente aí é a letra A. Agora vamos para a próxima questão, questão 4. Um objeto retilíneo frontal XY, perpendicular ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Os focos F e F', os pontos antiprincipais A e A' e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo. Aqui está a figura. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A, pode-se afirmar que a imagem X' e Y' desse objeto é. E aqui tem que essas distâncias aqui, ó, F até O é igual a F até A, que é igual de O até F', que é igual de F' até A'. Pessoal, a gente sabe que se colocar um objeto no ponto antiprincipal objeto, a imagem vai se formar do outro lado no ponto antiprincipal imagem. Isso quando a lente é convergente. Aqui eu fiz o desenho, certo? Então, a gente tem aqui o objeto em cima do ponto antiprincipal, a imagem vai se formar em cima do ponto antiprincipal A', que no caso aqui é o antiprincipal imagem. Peguei um raio de luz que vai paralelo, sai pelo foco imagem, e um raio de luz que passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Eles vão se encontrar bem aqui no ponto antiprincipal imagem. Nesse caso, a imagem vai ser real, porque ela é formada realmente pelos raios de luz que atravessaram a lente, que refrataram. Ela vai ser uma imagem, no caso, do mesmo tamanho, porque está no mesmo ponto aqui do outro lado, e vai ser uma imagem invertida, certo? Então, a resposta correta aí seria a letra A. É uma imagem real, invertida do mesmo tamanho de XY. Questão 5. Em uma projeção de cinema, de modo simplificado, uma película semitransparente contendo a imagem é iluminada e a luz transmitida passa por uma lente que projeta uma imagem ampliada. Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente que essa lente é, pessoal, no caso é uma lente convergente, já que a lente divergente não forma imagens reais, e apenas imagens reais que podem ser projetadas. Eu até coloquei aqui o desenho de uma imagem real, que ela é formada aí pelos próprios raios de luz do outro lado da lente, mas só na convergente. Na divergente, todo tipo de imagem vai ser aqui no caso virtual, menor e direita. Então, o único capaz aí de projetar imagem seria a lente convergente. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos para a questão 6. Ao posicionar um objeto diante de uma lente esférica de características desconhecidas, é conjugada uma imagem real, invertida e com as mesmas dimensões do objeto. Tanto o objeto quanto sua imagem estão a 40 centímetros do plano da lente. Com relação a essa lente, podemos afirmar que, pessoal, essa lente tem que ser uma lente convergente. Por quê? Porque lentes divergentes formam apenas imagens virtuais. Olha só, aqui eu coloquei uma lente convergente e coloquei o objeto em cima do ponto antiprincipal. A imagem vai se formar do outro lado, em cima do outro ponto antiprincipal. Aqui é o antiprincipal objeto, aqui é o antiprincipal imagem. Eu peguei 2 raios de luz, um que vem paralelo e sai pelo foco imagem, e um que passa pelo centro óptico e não sofre desvios. Aí, se você olhar a distância do objeto até a lente, está falando aqui que é 40 centímetros. Tem que ser também a mesma distância da imagem até a lente. E o que a gente sabe? Que essa distância do A até o ponto O é 2 vezes a distância focal, certo?
Então, se é 40 centímetros do A até o O, significa que do F até o O é 20 centímetros. Então, a distância focal dessa lente convergente é igual a 20 centímetros. A alternativa correta aí é a letra E. Agora vamos fazer a última questão. Questão 7. De posse de uma lupa, um garoto observa as formigas no jardim. Ele posiciona o dispositivo óptico bem perto dos insetos, entre a lente e o seu foco, e os vê de maneira nítida. O tipo de lente que utiliza em sua lupa pode ser classificado como... Pessoal, na lupa, como vai ter aí uma ampliação, a imagem vai ser maior que o objeto, vamos utilizar sempre uma lente convergente, que é a única aí que consegue produzir imagens maiores do que o objeto. E nesse caso, a imagem não vai ficar de ponta cabeça, vai ficar direita. Então, posicionando aqui o objeto entre o foco e a lente, você pega dois raios de luz, olha só, um que vem pelo ponto aqui, pelo centro óptico, ele não sofre desvio, o outro que vem paralelo sai pelo foco e imagem. Esses raios de luz não se encontram aqui na frente da lente, mas se você prolongar eles se encontram do mesmo lado que está o objeto. Dessa maneira aqui vai formar essa imagem maior, a imagem ampliada. Essa imagem é virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz. Ela é uma imagem maior também, né? Por isso que a gente viu ampliada. E ela é direita. Então, a alternativa correta é a letra C. É uma lente convergente formando uma imagem virtual maior e direita. Certinho, pessoal? Se você gostou da aula, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!